Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Sexta Transforma, Festival Internacional de Cinema da Diversidade de Santa Catarina. Hoje, nosso primeiro dia aqui reunidos na UDESC e iniciando também o Transforma Talk, esse projeto que a gente tem muito carinho em ter pela primeira vez na Transforma, onde a gente recebe pessoas LGBTQIA+ de impacto, né? Essa é a proposta desse encontro. E nós reunimos um time muito babado para estar aqui compartilhando com a gente memórias, histórias, inquietações, dores, amores, dissabores e tudo mais. E nós temos a honra de começar então, né, esse projeto Transforma Talk com um ícone, eu diria assim, né, uma pessoa que representa muito e que é muito importante para as transformações, ocupações e ressignificações dos direitos das pessoas LGBTQIA+ na América Latina e que trabalha com direitos humanos desde 1990, MBA em gestão estratégica, né, inovação e conhecimento. É a primeira profissional trans a ser escolhida pelo LinkedIn Top Voice, meu bem. É também Top 20 do Prêmio IBEST 2023, é a maior premiação da internet brasileira. Aí, querida, só em 2023 mais de 400 palestras, né? Tanto nacionais quanto internacionais. Embaixadora da RME, é a maior rede de empreendedorismo feminino no Brasil, com mais de 1.200.000 mulheres. Já desenvolveu trabalhos diversos em mais de 2.400 empresas. É escritora de 2 livros e professora da Berge. E uma das fundadoras do Transempregos, né? Esse portal aí tão importante de dignidade, né? Seja bem-vinda, Maite Schneider, ao Portal. Arrasa, madrinha! Obrigada, Su. Ó, já passou para 2.700 empresas, né? Já aumentou um pouquinho, né? Já teve mais 2 MBA, que esse ano foi um ano estranho para quem trabalha com diversidade em empresas, né? Um ano muito difícil, né? Então foi um ano muito complicado, 2024. Eu falei, então eu vou estudar mais um pouquinho. Então eu fiz mais 2 MBAs que estão aqui, né? Que foi em governança corporativa e esse último que eu fiz em neurociência e comunicação em ambientes corporativos, né? Eu sou uma pessoa que eu amo aprender, né? Mas eu amo também juntar esses aprendizados e saber como é que a gente junta esses aprendizados e coloca em prática, né? Ele não está aqui, mas eu acabei de fazer 53 anos no mês passado. Então eu sou uma escorpiana, ascendente escorpião, lua em escorpião, né, minha amiga? Então muito intensa em todos os sentidos do que possa acontecer. Então, tem mais alguém de escorpião aqui? Que dia que você é? Dia 2? 24. Ah, já no comecinho. Você quase foi em Libra, você, né? Ficou ali toladinha, e ascendente também. O pessoal confunde, né? Porque a gente é tão intensa, né? Não tem meio termo com a gente. É só isso, né? As coisas são ou é ou não é, né? Ou tá quente ou tá frio. Não tem um morninho na nossa vida. Mas o povo leva para um lado errado do escorpião. Mas que bom ter você, Bárbara, junto desse escorpião. Então, todos sejam bem-vindos. Eu trouxe uma apresentação que, como é rápida, eu trouxe alguns pontos que eu acho que é importante a gente trazer dessa experiência da Transemprego e, ao mesmo tempo, uns caminhos que, mesmo como Transemprego, a gente não conseguiu vencer ainda, que acho que é legal a gente trazer, né? Eu sou de Curitiba, moro há 8 anos em São Paulo, então eu conheço um pouquinho desse lugar que é o Sul, né? Que é o tal... O Sul é nosso país, né? Que eu falo, gente, não é. Então, eu conheço um pouco dessa estrutura que eu acho que vai ajudar vocês que estão pensando em artes, né? Que eu venho da arte, minha primeira faculdade foi artes, que eu fiz na FAP, né? Então, é um lugar que eu acredito muito na arte e fui para esse lugar de direitos humanos que a gente falava na época, né? Então, fiquem à vontade, assim, porque eu vou trazer não é nada que seja fechado, né? Tá muito numa conversa do que eu tenho sentido, tenho feito, mas vocês podem perguntar, tipo, não concordo com nada disso, fiquem super à vontade, tá bom, meus amores? Queria uma salva de palmas para os nossos aqui, que estão fazendo nossos intérpretes, uma salva de palmas, né? E que vão estar acompanhando. Não tem passador, então eu vou estar no clique, tá, gente? Então, se eu vou estar, às vezes, virando um pouquinho aqui para vocês, que eu sou boa de direitas aqui, não sou muito boa de canhota, para a gente ir para frente. Para começar, eu queria começar falando para vocês, já vou acelerar aqui, dessas 3 palavrinhas, né? Que todo mundo que trabalha com este tema acaba lidando com essas 3 palavras e que parece muitas vezes sinônimo, né? Diversidade, equidade, inclusão, a gente vê sempre elas juntas. E é bom que estejam, porque elas são meio irmãs,
né? Então é bom que elas estejam de mão juntas, mas elas são diferentes, não só no formato, mas porque elas significam diferentes. Eu sou uma pessoa que sempre gostei de gente que faz frases assim, né? Para mim sempre foi muito gênio. Gênio é quem consegue sintetizar conceitos importantes em poucas palavras. Que vocês vão ver que não é meu caso, porque eu sou muito prolixa e não tenho esse dom de enxugar as coisas, esse poder de síntese. Nessa vida, junto com o dom de ser uma pessoa multitasking, eu já decidi que não vai ser nessa vida. Eu tenho que focar numa coisa, e mesmo para me explicar, eu sou meio longinha nas coisas. Mas eu trouxe duas pessoas incríveis, que por acaso são mulheres. Uma delas é essa aqui que eu quero apresentar para vocês. E ela se chama Verna Myers. A Verna, para quem segue LinkedIn, ela está no LinkedIn, ela é muito ativa no LinkedIn, então é uma mulher incrível. A Verna talvez não seja muito conhecida de vocês, ela cuidou de diversidade e inclusão em duas empresas que eu gosto bastante. Uma delas é a Uber e a outra é a Netflix. São duas empresas muito avançadas nessa temática de diversidade e inclusão. E ela tem uma frase que ela foi explicar a diferença entre diversidade e inclusão, e a gente usava muito essa frase. Quem trabalha com esse tema, talvez alguém aqui dentro já deve ter ouvido, a frase dela dizia assim: diversidade é quando a gente chama as pessoas para a festa. Agora, a inclusão, que é um passo a mais, é quando a gente convida essas pessoas para dançar. Não basta se chamar para a festa, você tem que convidar para dançar. E eu achava lindo essa frase. Eu sempre termino minhas falas, seja palestras ou treinamentos, eu termino sempre com frase de alguém que me faz estar fazendo pensar naquele momento. Até que um dia eu fui num evento de pessoas com deficiência e no final eu citei essa frase. Eu falei, gente, então, agora acabou e diversidade é quando a gente chama as pessoas para a festa. Inclusão é quando a gente tira para dançar. E ficou aquele silêncio. Ficou aquele rombo, aquele buraco que ninguém falava nada. E daí eu perguntei, parece que vocês não gostaram da frase? E a pessoa falou, ai, mas tem que frase horrorosa. E eu falei, jura? Eu achava tão linda essa frase, mas por que horrorosa? Perguntei eu. Daí a pessoa falou, mas tem que coisa invasiva essa frase. Eu falei, invasiva? Me explique mais sobre isso, esse teu sentimento. A pessoa falou, imagina, mas daí você convida uma pessoa pra festa, você nem pergunta se ela quer ir, você já convida. Daí você chegou na festa, numa festa que você nem perguntou se ela queria ir, e você tira ela pra dançar, Maitê. Você não perguntou se ela ouviu a música, você não perguntou se ela gosta daquele ritmo, você não perguntou se a pessoa era mais low profile, mais tímida, mas tem que frase bruta. Eu falei, nossa, que frase horrorosa! Parei de usar essa frase, mas como boa louca da frase, um amigo me apresentou uma outra frase para explicar a diferença, para a gente começar a refletir. E essa mulher aqui, que ainda bem uma outra mulher negra, né, pensando nessa temática, a Nicole Barnes Marshall, ela cuida de diversidade numa outra empresa, que talvez vocês usem bastante, o aplicativo dela, que se chama Pinterest. Já ouviram Pinterest? Ela que cuida de diversidade nessa empresa. E a Nicole tem uma frase que ela fala, diversidade é quando a gente conta as pessoas. E é mais ou menos o ponto que a gente está, enquanto sociedade, né, enquanto empresas, né, contando. Quantas pessoas trans a gente tem dentro dessa empresa? Quantas pessoas pretas, né? Pode ser na nossa faculdade, no lugar que a gente estuda. Onde que elas estão? Elas tiveram os mesmos acessos? Entraram de maneira igual? Elas permanecem dentro das nossas empresas pelo mesmo tempo? Elas saem antes? Elas são escutadas aqui dentro? Então, diversidade é isso, é foto, é raio-x. É a gente contabilizar e ver, a gente tem 2% da população, por que não tem 2% de trans aqui dentro da universidade? Isso é diversidade. Mas a Nicole nos diz, e eu concordo, que inclusão é quando a gente para de contar. É quando todas as pessoas contam. Quando ninguém é mais um, mais uma. Todo mundo é o um, a uma, ou uma que falta, para que a gente no macro seja o somatório desses micros. A gente só vai ser um CPF, só vai ser um CNPJ, né? Importante, imponente, uma empresa melhor, quando o somatório dos seus CPFs que compõem essa empresa também for verdadeiramente potente. Só que aí a gente começou a ver, vocês viram que eu uso uma palavrinha ali que é? Não escutei? Muito bem, o teste que transforma. E por que eu não uso igualdade? Eu sou do direito, o direito foi minha segunda faculdade. E eu amava a palavra igualdade, né? O artigo 5º ali, para quem... Alguém é do direito aqui? Não? No direito tem o artigo 5º, mas vocês vão saber qual que é o artigo que diz, né? Somos todos iguais perante a lei, independente de religião, independente de gênero, E é lindo, né? Que você fala, gente, é mais mentirosa porque a gente não vem dos mesmos lugares, Luca, a gente não vem com os mesmos acessos. A gente tem uma sociedade que, em vez de nos unir enquanto humanos, cria regra para que a gente se separe enquanto humanidade. Então, a gente que trabalha com esse tema, a gente fala de equidade.
Equidade é um termo um pouco mais gentil, porque entende que todo mundo que faz parte da diversidade vem desses lugares diferentes. E algumas com mais dificuldade, por isso que a gente tem que construir pontes para a gente facilitar, e daí quem sabe um dia falar nessa tal meritocracia, né? Que é uma palavra bonita também, que as empresas adoram, né? Meritocracia ensina o que pra gente? Que a gente pode ser tudo que a gente quiser, que você pode conquistar o mundo, basta você ter estrutura, basta você ter capacitação, basta você ter aquilo, e é mentira! Ainda mais no Brasil que meritocracia tem nome, sobrenome, cor, gênero, né? Então a gente usa a equidade, que é um termo um pouco mais gentil. Só que no meu trabalho que eu comecei a fazer, né, eu tenho uma consultoria só de mulheres que trabalham com essas empresas, eu comecei a acrescentar essa outra palavrinha. Porque o que é inclusão? Né? Que nem a Nicole nos ensinou. Incluir é colocar para dentro. É dizer, putz, não tem trans aqui, vamos colocar trans. Não tem pessoa preta, vamos colocar pessoa preta. Só que adianta colocar para dentro se essa pessoa não é ouvida? Se ela não perguntam para ela como ela se sente dentro dos processos? Pertencer é fazer parte. É aquilo que nas empresas o povo diz, vamos vestir a camisa? Vamos ser parte do time? Eu quero gente com mentalidade de dono. Essas são as palavras que eles usam na empresa. Tudo mentira. Porque não tem o pertencimento dentro das empresas. Por isso que é tão importante quando a gente faz qualquer coisa dentro do universo, não só corporativo, na vida, a gente levar, não só colocar para dentro, mas criar um espaço, como o Transforma tenta fazer aqui, é um exercício isso, que a gente tem que fazer diariamente, do pertencer, da pessoa realmente vestir a camisa. Dito isso para vocês, meus amores, eu quero colocar, esse aqui é meio nosso cérebro, né? Tem um cara muito conhecido que se chama Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman é um escritor que é um psicólogo, ele ganhou um Oscar, um Nobel em 2002 de economia, né? Ele tem vários livros interessantes e um dos livros se chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, onde ele pega o nosso cérebro e divide em duas metades, né? Não é possível fazer isso, mas no estudo ele fez e foi muito legal. E a gente tem um sistema 1 do nosso cérebro, que é um sistema que é inconsciente, um sistema que é muito rápido, um sistema que ele faz tudo por categorização, ele coloca tudo em categorias. É um sistema que é muito acelerado. E é um sistema legal, todo mundo tem esses sistemas no cérebro, uns usam mais um, outro mais outro. Esse sistema é bom por quê? Porque é aquele sistema que diz pra gente assim, olha, fogo, sai correndo. Senão você vai ser queimado, vai ser queimada. Olha, você está num navio, começou a entrar água, corre, você vai morrer afogada. Entende? É um sistema que nos prepara para essas coisas, porque ele categoriza. Fogo queima, água mata, leão, olha o leão, sai correndo, ou tenta fazer alguma coisa, senão você vai ser comido, né? Eu estava falando hoje com o Eloy aqui, né? Eu falei, o problema não é matar o leão por dia, né? O problema são as antas que a gente encontra no meio, né? Porque matar o leão, a gente já está acostumadíssima, né? E a gente tem o sistema 2, meus amores, do cérebro, que o Kahneman nos ensina, que é o contraponto desse, que é um sistema que é consciente, é um sistema muito mais lento, que ele faz as coisas não por categorização, ele faz as coisas por modos individualizados, é um sistema que requer muito mais tempo, muito mais esforço, só que a vida está muito rápida. Então, cada vez mais, a gente está jogando coisas que deveriam ser aqui, para cá, por conta das cobranças da vida. Então, cada vez mais, a nossa cabeça está assim. Gente, eu tenho que jogar para o sistema 1. E coisas... O que é uma coisa do sistema 2 que a gente jogou diretamente para o sistema 1? Contato com pessoas. Networking. A gente começou a generalizar as coisas. Ah, coloca tudo que é trans é desse jeito. Tudo que é preto é assim. Tudo que é gordo é desse jeito. Tudo que é loira é burra. Começou a categorizar as coisas por conta dessa velocidade que a vida nos cobra. Isso começou a dar uma série de problemas. O primeiro desses problemas foi que começou a surgir vieses inconscientes. O que são vieses inconscientes? A gente é regrado por uma série de regras e regramentos, né? Quantas pessoas aqui dentro escolheram o nome quando nome de nascimento? Ninguém? Só eu? Olha que vantagem ser trans, gente! Olha que coisa boa! Nem nome vocês escolheram, meus amores, né? Você já tinha uma cor. Se você fosse mulher e não gostasse de rosa, problema teu. Vai ter que usar pelo menos até uns 6 anos, porque vai ter que usar todo enxoval cor de rosa, né? Meninos vão ter que usar azul ainda, né? Só em algumas famílias que não. Você já tinha uma profissão, que às vezes era a profissão do pai. Você já ia ser ou o jogador de futebol que teu pai não conseguiu ser, ou a bailarina frustrada que tua mãe também não conseguiu ser. Em algumas famílias com quem você ia casar. Então essas regras e regramentos que a gente não escolhe, já estão aqui antes da gente chegar aqui, vão criando uma série de
condicionamentos. A gente começa a achar que essas regras sempre foram assim, que isso é natural, que isso está sendo posto, que isso nunca foi premeditado. E não, na verdade, isso foi imposto, essas codificações, tanto que elas mudam de tempo em tempo. E esses condicionamentos vão criando o que a gente chama de vieses inconscientes, que são essas coisas que, em vez de estar no sistema 2, está cada vez mais no sistema 1. E o problema desses vieses inconscientes que vão sendo produzidos é que eles vão produzindo duas coisas. A primeira delas, preconceito. A segunda delas, discriminação. Qual que é a diferença de preconceito para discriminação? Alguém arrisca ou é tudo igual? Só são palavrinhas diferentes. Pensem. É igual? Qual que é a diferença? A discriminação ela pode ser positiva ou negativa. Você pode discriminar para favorecer, fazer uma política de acesso específico para aquele grupo. E o preconceito ele gira em torno dos viés inconscientes de você separar as pessoas, priorizar para trabalhar ali a vida delas. Como é que é teu nome? Diana. É isso. Preconceito são esses viés inconscientes que estão dentro da nossa cabecinha, né? E todo mundo tem. Independente de onde a gente veio, porque ele está na mídia, ele está nas escolas, ele está na nossa família, né? Então são esses pensares nos condicionando neste lugar. Quando esse preconceito sai para a boca e ele é verbalizado, seja através de ação ou omissão algumas vezes, ele se transforma em discriminação, que pode ser positiva ou negativa, né? Inclusive a positiva, que é como a Diana falou, que é este lugar do tipo de discriminação para fazer acesso, discriminação para fazer esses lugares de equidade, são inclusive favorecidas pelo nosso judiciário. Para preconceito, o único jeito da gente melhorar é letramento, conversa, trazer realmente um amplo maior para discussão. E para discriminação, lei. A gente precisa ler, a gente não pode ter tolerância, tem que ter política zero contra qualquer tipo de discriminação ou assédio. Então é assim que funciona. Dentro disso que a gente trabalha, por isso que é importante a gente conhecer como é que vão, a gente tem que ver a velocidade das coisas, né? A gente que trabalha com diversidade, eu que trabalho há muito tempo com muitas empresas diferentes, a gente antes da pandemia falava de um mundo VUCA, que é um mundo que é volátil, um mundo que é incerto, um mundo que a gente não conseguia, por exemplo, a cada média e longa distância, 6 meses, ou fazer metas a 1 ano, a gente não conseguia programar, porque é tudo muito rápido, muito acelerado. Veio a pandemia e a gente começou a falar de um mundo que é chamado mundo bunny. Este mundo bunny é ainda mais acelerado. Depois da pandemia a gente começou a entender que nem a curto prazo a gente consegue estabelecer essas metas e acertar no resultado. Porque a vida está neste processo cada vez mais rápido de movimento. A vida está nesse processo de movimento. Eu vou mostrar para vocês um vídeo que vai mostrar a história da Alex. A Alex é uma menina de 5 anos, e quando eu vi esse vídeo eu fiquei muito chocada. Primeiro eu vou apresentar, depois eu falo do porquê que eu me choquei. This is Alex. She's 5 years old, and she was born into a digital world at the edge of a technological singularity, where she could live to be 150 years old. Imagine all the advances of the last 150 years, each discovery building on the last to alter the way we live, relate, consume, and perceive. For Alex, that same amount of industrial and societal change will happen in her next 15. She'll purchase digital rights from brands to create her own clothing, furniture, and decor with digital fabrics. She'll eat organically balanced food that was grown using nanotech. She'll know someone whose life was saved by a 3D printed organ implanted by a doctor operating remotely. She'll carry safer, digitally integrated ID and forms of payment, driven by the blockchain of everything. And that's just until she's 20. She still has 130 years to go. As she enters the workforce, she'll take advantage of autonomous vehicles and rideshare programs, which will alter our entire transportation infrastructure. She'll have robotic and AI-driven support tools, and even colleagues. The very notion of an employee will change. All these advancements will open us up to a new world of imagined possibilities. What role will your enterprise play in creating this world? Her world. You'll need to embrace it as a freely moving digital enterprise, shedding your technical debt. The pace of change will continue to accelerate. Enterprises will have to adapt faster, all to serve the wants and needs of a 5-year-old. Her future and your future are linked.
And leading that future will be your digital enterprise. It's time to reimagine your business model, your organization, your world. It's time to reimagine everything. Everything. Quando eu vi esse vídeo a primeira vez, gente, eu fiquei muito chocada porque eu falei, Alex tá entre a gente. Alex já existe. A velocidade que eu falei para vocês do movimento é cada vez mais rápida. Então, cada vez mais a gente está com mais recursos, se preparando menos para atingir esse lugar que a gente precisa da construção de um mundo melhor. Dentro dessas coisas que Alex é e do que a gente faz, vem a pergunta, né? Como é que eu consigo acompanhar tudo isso? Como é que eu consigo participar de todos esses processos, né? Eu fico vendo a nossa sigla, né? Eu sou do tempo do GLS, né? Você passou pelo GLS, você que é novinha, nega? Bem, todo mundo sabe o que é GLS? Tem gente que leu, né? Porque vocês lá atrás não são do tempo do GLS, né? Vocês não viveram, né? Vocês leram que existia uma sigla, né? Que era gays, lésbicas e simpatizantes, né? Durante muito tempo na minha vida eu achei que eu era o quê? Simpatizante, claro. Se eu falei não sou um homem que gosta de homem, não sou uma mulher que gosta de mulher, eu sou o quê? Simpatizante. E eu achei que simpatizante eram pessoas simpáticas. E eu sempre fui muito dada, né? Sempre muito querida, muito fofa. E daí eu falei, sou simpatizante. Até que surgiu na época GLBT, era o G na frente quando surgiu, né? E daí quando surgiu esse tal T, eu falei, quem são? O que fazem? Como se reproduzem essas T's? E daí eu fui conhecer o que eram pessoas trans, pessoas travestis. E eu falei, gente, então eu não sou S. Eu não vou contar a minha história, porque minha história já foi contada e não é o caso aqui agora, em vários lugares, então é só botar lá Jô Soares e Maitê. A primeira que aparece é a Maitê Proença, não sei porquê, eu sou a segunda que apareço. Né? Mas eu já fui no Pedro Bial, na Luciana Gimenez, então minha história já está contada em todos os lados, lá do que eu fiz, né, enfim. No Jô, inclusive, eu conto para ele, porque imagina, na minha época não tinha SUS, né, apoiando o processo de pessoas trans, então eu comprei um bisturi, fio de sutura e eu mesma fui tirar o testículo sozinha em casa. Hoje são brincos, belíssimos. Mentira, eu conto no jogo que eu fiz com os testículos. Mas como não é esse o caso que eu quero contar pra vocês, eu quero contar a importância que teve. Porque com 13 anos e depois com quase 15, 14 anos completando quase 15, eu tentei 2 vezes o suicídio. Por não me sentir parte, né? Porque eu sou filha do meio, tenho irmã mais velha, uma irmã mais nova, estudei a vida inteira no Colégio Bom Jesus, em Curitiba, que é um dos melhores colégios, um colégio franciscano que tem lá em Curitiba. Acho que tem até em Santa Catarina, aqui em alguns lugares, tem o Colégio Bom Jesus também aqui. E dentro dessas letrinhas, de não me sentir parte, eu falava, gente, que ET? Quem sou eu dentro disso tudo, né? Dessa culpabilização. Hoje em dia, você sabe quantas letras a gente está falando hoje em dia? Pode botar nos dedinhos, vamos fazer o leilão do Transforma, do Sexto Transforma. Quantas letrinhas a gente fala hoje? Pode botar perto. Não, queremos mais, podemos trabalhar com mais do que 9. Mais, vocês podem mais. Oh, gente! A meta já está falando em 52 mesmo. A meta já colocou 52. Mas hoje lá, a gente está discutindo e lá fora a gente está falando de... Ai, parou de funcionar o meu mouse. Ai, produção, ó. Ai, produção, ó. Aí, agora voltou aqui também. Hoje a gente está falando de LGBT, que é isso? É APF2K+. Quero ver como é que você vai traduzir. Não, quero que traduza. Para de apontar. Traduz tudo. LGBT, que é isso? É APF2K+. Olha, a pessoa só apontou. Não, eu quero tudo. E esses dias, eu não gosto de explicar letrinhas e não é a ideia dessa conversa com vocês aqui, eu só quero que a gente entenda a velocidade das mudanças, porque quanto mais a gente vai ter uma sociedade liberta, mais essas letrinhas vão aumentar, porque as pessoas vão começar a se perceber ali dentro e falar, mas eu sou assim, mas eu tenho mais essa particularidade, então isso não me contempla totalmente. Até que um dia, quem sabe, né, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas no planeta, né, então nós somos mais de 8 bilhões de diversidade, até que um dia a letrinha da Maitê com relação à identidade e orientação é a letrinha da Maitê. Eu tenho um jeito único de expressar tanto minha identidade quanto uma orientação. Então, este processo em sociedades livres cada vez vai ficar além de maior, até que não seja mais necessário, porque as letras, cada uma vai ser da sua. Mas eu fui dar uma palestra esses dias numa startup, que nessa startup o CEO tinha 26 anos, o CEO da empresa. Então vocês imaginem, bem modernos, assim, e ele queria que explicasse as letrinhas. Eu falei, pagou, né? A gente é bem dessas, pagou, tô indo, né?
Fui dar uma palestra lá, expliquei as letrinhas, expliquei essas 13 letrinhas e no final tinha aquelas primeiras filas, que é aquele povo que fica achando alguma coisa para te desestruturar sempre, né? E eles perguntaram, você não falou dos high sexuais. Raio? High. H-I-G-H, high sexuais. Vocês já escutaram falar disso? Também não tinha. Nunca. Eu trabalho com isso, vivo com isso. E daí eu olhei com aquela cara ali e falei, pois é, mas quem são os high sexuais? Agora vocês vão saber até, às vezes, que tem amigo próximo que é high sexual. High sexual são homens e mulheres heterossexuais que quando fumam uma maconha fica gay. Mas passou o efeito da maconha e ele fica hétero de novo. O nome disso é high sexual. Eu falava, gente, no meu tempo era bifestinha, né? Mas são high sexuais atualmente. E daí falou, não é bifestinha porque tem os wine sexual. Eu falei, quem? E ele não parava. Eu falei, você tá inventando? Ele falou, não, é a mesma coisa. Pessoas hétero que como tomam uma taça de vinho fica gay. Depois que passa o efeito do vinho, não senta, tem ressaca, mas volta a ficar hétero. E mais recentemente, eu fiquei chocado, porque eu falei, gente, como é que eu não conhecia trabalhando com isso? E essa outra que eu vou citar pra vocês, eu falei, eu acho que eu sou, além de trans, isso que eu vou contar pra vocês. Tem os pix sexual. Que quanto maior o pix, mais a pessoa é interessada em você. Então eu acho que eu sou uma trans pix sexual, porque quando pinta um pix grandão, eu falo, meus olhos fazem oi. Eu falo disso pra vocês, e não é a ideia da gente entrar em discussão se isso é uma palhaçada, eu acho que eu tenho que voltar a saudade do GLS, eu tô falando pra vocês entenderem os processos de mudança e aceleramento desses lugares que a gente tá falando. E pra ver a dificuldade que a gente tem no dia a dia de fazer isso dentro das empresas. E as empresas estão fazendo o quê? Elas estão seguindo dois caminhos. O primeiro, empresas hoje em dia, elas seguem o caminho da atração, elas têm que atrair os melhores talentos, mas elas também têm que reter, porque não adianta você atrair. Atrair é colocar para dentro. Reter essas pessoas é fazer um clima legal para que essas pessoas fiquem lá dentro, né? 95% das empresas estão só pensando nisso aqui. Como que a gente chega? Como é que esses talentos vêm trabalhar com a gente? Como é que a gente tem que fingir, mentir que a gente é uma empresa legal muitas vezes para essas pessoas virem? Só 5% que estão preocupadas. Eu quero que essas pessoas fiquem aqui dentro. E seguem o segundo caminho também. 30-0 pro botão. Gente, cadê a caneta? Aqui. Macro e micro. O que é macro e micro? Empresas inteligentes pensam logicamente nos resultados macros, que é como que eu consigo melhorar meu produto, meu serviço, o alcance desses produtos e serviços, mas pensa também no micro de tudo isso. E aí eu trouxe um vídeo. Vocês já ouviram falar do Sting, o cantor? Não, porque naquela empresa que eu fui do senhor de 26 anos, eu falei, vou passar uma música do Sting maravilhosa agora, e eles, quem? Eu falei, Sting? Nunca tinha ouvido falar do Sting nessa empresa, para vocês imaginarem. Esse próximo vídeo que eu vou passar para vocês é um vídeo que mostra justamente quando empresas entendem na prática o papel social dela, não na responsabilidade e obrigação da empresa de melhorar o mundo através de bons produtos e serviços, mas quando ela entende que é o certo a ser feito e consegue mudar este micro. E depois eu volto com vocês com as dicas práticas que eu vou trazer deste macro e micro para vocês. The baker had Simone, and everybody saw that she could do the job. The lawyer went to the baker and saw Simone at work. The lawyer hired John because the baker had Simone. The baker had Simone. The dentist went to the lawyer and saw John at work. The dentist had Sophia because the lawyer hired John because the baker had Simone. The baker had Simone. The farmer went to the dentist and saw Sophia at work. The farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had Simone. The baker had Simone. The farmer went to the farmer and saw Kate at work. The farmer had Paul because the farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John because the baker had Simone. The baker had Simone. The baker went to the barber and saw Paul at work. He didn't have a clue, but it was thanks to his first move that the barber had Paul because the farmer had Kate because the dentist had Sophia because the lawyer had John and the baker had Simone. The baker had Simone. The baker had Simone. Yeah.
bonito isso, gente. Vocês entendem quando uma empresa cumpre o papel dela, de como ela consegue atingir esse micro e fazer com que a roda gire? É isso que a gente tenta fazer hoje nas empresas. E aí eu trouxe 5 dicas do que a gente faz, né? Que vocês vão trabalhar em lugares, vocês vão expor para essas pessoas de empresa. 5 dicas práticas de como a gente tem feito isso. Primeira dica e terror que as pessoas ficam pensando: não existe empresa pronta. A maioria das empresas, quando a gente chega, pergunta pra gente: a gente não está preparado para receber pessoas com deficiência. A gente não está preparado para receber pessoas trans. Eu falei, mas nunca vai estar. Porque quando você pensar em ficar pronta naquilo que você acredita ser pronto, o mundo já mudou. Naquele mundo que hoje em dia é bunny, que eu falei para vocês, que está sempre em movimento. Então a gente está trocando o pneu de carro com o carro em movimento. Tem que começar fazendo. O que a gente tem que garantir para essas pessoas é um lugar onde essa pessoa não sofra preconceito. Ter um código de conduta lá dentro, que essa pessoa realmente possa usar o banheiro, ter o nome chamado com dignidade, que ela tenha benefícios que abracem a ela. É isso que a gente tem que fazer. O resto vai ser no dia a dia que a gente vai adaptar. Segundo ponto que eu falo sempre com as empresas e que as empresas ficam preocupadas, entende? Criar ambientes com segurança psicológica. Já escutaram essa palavra, segurança psicológica? Sabem o que é? É quando todo mundo perguntar, será que a empresa tem que ir pro divã? Falei, deveria, porque tá um caos, né? A gente deu errado no mundo, né? Prova disso é que quando o mundo tá uma desgraça, né? O que a gente faz quando chega o meteoro? Às vezes tá o meteoro passando perto da Terra, fica todo mundo, vem meteoro, né? A gente fica pedindo meteoro. Tem gente que quer que caia em Brasília, tem gente que quer que caia na casa da sogra, né? Mas todo mundo pedindo meteoro, o meteoro faz assim, do lado da Terra e vai embora. Nem meteoro, com a gente chamando, Eloy, quer vir na Terra. Então é sinal de que a gente deu ruim. Que a gente criou uma sociedade péssima. Mas ao mesmo tempo que a gente criou essa sociedade, a gente pode criar uma sociedade fazendo um contraponto a isso. Então quando eu falo de segurança psicológica, é um lugar onde as pessoas possam ser quem são. Onde uma mulher possa ser mulher, uma mulher possa usar batom vermelho sem ser chamada de vagabunda. Esses dias eu estava trabalhando, fazendo treinamento numa empresa que era só para diretores, para média e alta liderança. E eram 15 diretores, homens e mulheres. Uma das mulheres chegou com o cabelo molhado uns 20 minutos depois de começar a reunião. Um dos diretores se sentiu no direito de perguntar: estava bom o hotel? Falou brincando. Isso que a gente não quer. E ela, logicamente, muito constrangida, falou: não, meu filho teve um acidente, eu tive que levar no hospital, não deu tempo de enxugar o cabelo. É isso que acontece ainda nas empresas. Segurança psicológica é para evitar que essas palhaçadas aconteçam. É para uma pessoa gay, por exemplo, poder chegar lá dentro e falar no dia seguinte, por exemplo, que foi no final de semana com seu namorado comer fundi em Campos do Jordão, ele possa contar sem sofrer chacota. Onde uma pessoa preta possa ver outras pessoas pretas na liderança e saber que ela pode, se esforçando, ter o exemplo de chegar até lá em cima, onde ela não vê gente representada. Então, segurança psicológica nada mais do que isso que a gente ajuda a preparar nas empresas. Terceiro ponto que a gente ajuda, não engessar a diversidade, porque as empresas acham que é só colocar trans para dentro, que é só colocar a pessoa preta para dentro, e não é. Porque se você coloca essas pessoas lá dentro, seguindo o mesmo dress code, a mesma função, você mata a potência da diversidade. Você não escuta o que ela sente. Tem um cara chamado Steve Jobs. Já escutaram ele? É um cara... um garotinho que tem umas ideias assim. Não gosto de tudo do Steve Jobs, algumas coisas eu não gosto, mas ele tem uma frase com relação a quase isso, não era sobre diversidade, mas perguntavam para ele numa entrevista: Tio Steve, como é que você contrata pessoas para trabalhar com você? Essas pessoas inteligentes para trabalhar com você. Ele falou: eu contrato pessoas inteligentes para que pessoas inteligentes me digam o que eu tenho que fazer. Porque se eu tivesse que ensinar elas, eu nem gastava dinheiro contratando. Olha que lição. Se você contrata a diversidade, escuta a diversidade. Deixa ela dizer o que ela pensa dessas ações. Faz com que a coisa realmente seja escutada e levada a sério. Quarto ponto que a gente aborda com relação às empresas: investir em lideranças humanas. Em processos constantes de aprendizado para essas lideranças, que me leva ao quinto ponto com relação a essa diversidade. Que diversidade não é ponto de chegada. Tem muitas empresas ainda pensando que fazem 1 ou 2 ações, 1 ou 2 treinos e letramentos e acabou. Recebe um prêmio e terminou. Diversidade é caminho, é jornada, é processo. E para que esse processo aconteça, você precisa do quê? Você precisa de consistência, constância. Ele precisa ser um processo que seja realmente verdadeiro, não pode ser uma ação. Ele tem que acontecer a todo momento e a toda hora. E aí eu passo para as dicas práticas que eu falei para vocês que eu ia dar,
com relação às questões de como a gente vai ver o mundo. E aí a dica para CPF, aquelas que eu passei era mais dica para empresa. Porque muita gente fala assim, Maitê, mas eu quero ajudar e não sei o que fazer. Maitê, como é que eu posso ser agente da mudança que eu quero ver? E aí eu trouxe algumas dicas, e a primeira delas é não reduzir pessoas a uma única característica. O que quer dizer isso? Aquela é a trans, aquele é o preto, aquele é o gordo. Quando você reduz pessoas a uma única característica, você acaba com a potência do ser humano. Nós somos seres plurais. Tem gente que é vegana, tem gente que quer comer muita carne, tem gente que quer vender o carro e comprar uma bicicleta pensando em mobilidade urbana, tem gente que tipo, eu não tô nem aí, vou comprar um terceiro carro, dane-se o mundo. Nós somos diversos por essência. Quando você reduz pessoas a uma única característica, você mata a força e potência da diversidade que nós somos. Segunda dica pra gente ter cuidado, e acontece muito, muito, muito. Ninguém sabe tudo. Eu acabei de contar a história do resto sexual pra você, mas acontece várias na minha vida que eu falo, gente, no primeiro momento eu me sinto meio estúpido e falo, gente, eu devia saber isso. E depois eu falo, não deveria. A gente tá num eterno aprendizado. Tá surgindo coisa nova a todo momento. Por isso que tá aberto para este processo é extremamente importante. Mais uma dica deste micro. Reconhecer? Não escutei? Privilégios. O que é reconhecer privilégio? E por que é importante reconhecer privilégio? Para perder o privilégio? Por isso que a gente tem que pensar nele? Alguém gostaria de perder os privilégios que tem? Não? Eu também não. Eu adoro ser branca numa sociedade racista. Eu não gosto da sociedade racista. Mas ser branca numa sociedade racista? Que eu não tenho que esconder bolsa para entrar num lugar? Que eu não sou perseguida por causa da minha cor de pele? Entende? Eu adoro ser uma pessoa sem deficiência num lugar que não tem acessibilidade, porque a gente não tem uma sociedade preparada para isso. Sabe quantos por cento da população tem alguma deficiência? Segundo o último IBGE? 20%. Conhecendo ou não conhecendo sua deficiência, 20%. Sabe quantos desses 20% tem emprego formal? E ó, que a gente tem uma lei há 30 anos para incluir pessoas com deficiência dentro das empresas. É obrigação, senão ela paga multa. Sabe quantos desses 20% tem emprego formal? É por isso que reconhecer privilégios, e aí um dia eu estava dando uma palestra falando de reconhecer privilégios, levantou uma pessoa, eu sempre sou muito sortuda, levantou uma pessoa, e ela levantou, uma senhora negra, e falou assim, eu não tenho privilégio para reconhecer. Eu sou preta, moro na periferia de São Paulo e tenho deficiência. Eu falei, putz. Eu olhei para ela e falei, não deve ser fácil. Imagina ser mulher, preta, morar na periferia e ter uma deficiência em São Paulo. Imagina o que essa mulher teve para conseguir trabalhar dentro da empresa que eu fui falar. Mas eu falei para ela, como é que é seu nome? Ela falou, Fernanda. Eu falei, Fernanda, você nasceu no Brasil? Ela falou, nasci. Eu falei, privilégio. Se você fosse uma mulher migrante, ia ser pior a tua situação. Porque você ia ter deixado para trás muitas vezes tua família, por causa de identidade, orientação, deixado as pessoas que você ama, e aqui dentro você era uma cidadã de segunda categoria. Vou te fazer mais uma pergunta, Fernanda. Quantos você tem? E ela falou 35. Eu falei, privilegiada. Porque com 50 vai piorar. As empresas vão te botar por fora, por mais que você tenha todas as competências. Mesmo que sejam poucos, você tem privilégio. E a gente pensar sobre isso, eu falo pra vocês, não é sobre tipo, eu tenho que pensar pra realmente... Não, porque quanto mais privilégio você dorme, mais você deveria acordar no dia seguinte e ser um agente responsável pela mudança, para a construção deste mundo maior. Quanto mais privilégio a pessoa tem, mais ela tem que ser agente da mudança. Porque não é sobre dar voz para outras pessoas, que nem o pessoal fala, eu dei voz, eu empoderei, detesto essas palavras, porque ninguém empodera ninguém, todo mundo tem poder, todo mundo tem voz. O que a gente tem que fazer através dos privilégios é usar a nossa vez, que muitas vezes só o privilégio abre, para que outras vozes sejam escutadas. É fazer com que essas vozes comecem a vir. Esse poder dos outros seja realmente enaltecido e sejam realmente colocados nos status de poder, como a gente precisa que isso aconteça. Então, reconhecer privilégios é importante por causa disso. E é por isso que essa outra dica que eu passo aqui é importantíssima, que é furar bolhas. O que é furar bolha? A gente só reconhece privilégio quando a gente começa a conhecer outras realidades. Se você estuda numa faculdade, que é todo mundo branco, vai no mesmo lugar, frequenta o mesmo clube, vem da mesma classe social, todo mundo sem deficiência, você fala, você nem entende o que é privilégio, você fala assim, não é normal do mundo, não é todo mundo assim? Você não tem outras realidades para você fazer contraponto, é por isso que a gente tem que furar a bolha.
Só que furar bolha não é fácil. Sabe aqueles brinquedos antigamente que tinha? Agora nem faz, acho que mais isso, só na festa para reconhecer o sexo do bebê, mas que eles colocavam uma bexiga cheia de brinquedo dentro, que daí a gente estourar lá, né? Hoje em dia é só para reconhecer lá que fazem umas coisas horrorosas, né? Para ver o sexo do bebê, tudo. Quando você estoura a bolha, qual que é a primeira pessoa que recebe tudo aquilo? É quem estoura. Você recebe aquilo lá, que pode ser presente, podia ser um monte de porcaria, de festa junina, tudo tal. Então quando você estoura a bolha, você recebe aquilo, não é fácil, porque você sai de um status natural teu. Mas é necessário pra gente crescer. Esses dias eu amo pizza em São Paulo. Se tem uma coisa que eu gosto e é bom em São Paulo, é pizza, né? É que eu já tô terminando e daí fica... Mas vai me mandando aí, tô de olho, vai me mandando, para falar mais devagar, porque daqui a pouco parece um helicóptero ali do lado traduzindo, né, da velocidade que voou. Eu fui numa pizzaria em São Paulo, e daí, é um exercício que eu comecei a fazer já há muito tempo, e eu fui essa pizzaria devia caber umas 500 pessoas, eram 2 andares, muito grande essa pizzaria. Primeiro eu comi a pizza, lógico, bem devorante que ela é, morrendo de fome. Daí eu começo a olhar para o lado, e eu faço isso em todos os lugares que eu vou, e começo a contar quantas pessoas pretas tem. Nessa pizzaria de 500 pessoas, tinha 2 pessoas pretas. Uma me servindo, que era um dos garçons, e outra limpando o banheiro. E daí eu comentei, quando o cara veio ali tirar os pratos e perguntar se queria alguma coisa de sobremesa, eu tava comentando com meu amigo que tava junto e falei, gente, será que esse lugar é racista? Eu tô num rolê bem errado. E daí na hora o cara que tava ali, que era uma pessoa negra, ele falou, a senhora foi vítima de racismo? Ele falou alto. E daí todo mundo na mesa, racismo, começou aquele negócio. Eu falei, não, eu tô pensando alto. Eu gostaria de falar com o gerente. Ele falou, você quer que chame o gerente por causa de racismo? Nisso veio o gerente, querendo saber, já botando panos quentes, o que aconteceu de racismo, porque meu amigo não era negro que estava junto, nem nada. Eu falei, não aconteceu, é que eu tô pensando, senta aqui. Quantas pessoas negras você tá vendo aqui? Nenhuma. Eu falei, bom, você não tá vendo o teu funcionário? Ah, sim, que trabalha aqui? Ah, tem ele e tem a fulana. Eu falei, 2. Você não acha estranho que num negócio seu, que você é gerente, para 500 pessoas, tem 2 pessoas negras? Sendo que a população de mais de 54% de pessoas negras, você não acha estranho? Ele falou, gente, eu nunca pensei nisso. Eu falei, vamos mudar isso? Ele falou, como? Eu falei, vamos fazer uma noite porque tem músicos ali toda hora trocando de banda. Eu falei, vamos fazer uma noite com jazz, vamos fazer uma noite que a gente traz os rappers, vamos trazer uma noite aqui, fazer uma noite diferente. Começamos a fazer noite divulgando lá. Hoje em dia tem fila de espera que ele não tinha, porque começou o público negro a frequentar o lugar dele que ele não percebia que não frequentava. Fura-bolha é a gente trazer essas realidades para a prática nos lugares que a gente ama. É fazer a diferença nos lugares que a gente está, entende? Pode ser de maneira muito assertiva. E a última dica que eu trago para vocês é uma dica que pode passar que parou de funcionar, minha mão agora voltou. Como que a gente pode ser essa pessoa de verdade? Porque é uma linha muito tênue entre você ser essa pessoa que quer ser a mudança e você ser uma pessoa invasiva. Eu, para variar, sou a pessoa invasiva. Como boa escorpiana, não sou a pessoa. Por que eu sou invasiva? Porque eu trabalho com empresas, preparando empresas a não darem problema. Então eu imagino sempre o pior dos quadros de preconceito, trabalho ao mesmo tempo com as empresas para que esse lugar não chegue, mas se chegar já tem tudo pronto para que aquilo não se transforme numa crise. Então o objetivo é sempre pensar o pior do mundo que possa acontecer. Então esses dias, só para dar um exemplo do que já aconteceu, e aconteceu tipo 2 semanas atrás, eu estava numa empresa, que eu trabalho há 3 anos nessa empresa. E o cara que é do RH já é difícil, porque normalmente quem coordena o RH é uma mulher. Mas nessa empresa era um homem que na minha cabeça eu tinha certeza que era gay. Porque é aquele que combina gravata com a meia, ele sabe a última música da Madonna com coreografia, mas ele nunca falou que era. Eu falei, ele deve ser tímido, porque tem gays que não querem falar no local de trabalho que são gays. Mas na minha cabeça estava escrito gay, pelo jeito dele. 3 anos trabalhando nessa empresa, e daí a gente, muito difícil conseguir as coisas lá dentro, a gente conseguiu uns benefícios lá de cirurgia, não sei o que, para pessoas trans. Teve festa de comemoração com bolo do arco-íris lá, tudo, um monte de coisa acontecendo. Quando foi festejar, eu peguei o microfone e falei, fulano, não sei o que, tudo tal, nós da nossa comunidade arrasamos, porque nós não sei o que. Ele ficou parado. Ele veio me dar um abraço, assim, tirou o microfone e falou, mas Maite, eu não sou gay, você sabe, né? Eu olhei aquilo e falei, meu Deus do céu. Ele não é gay, daí eu falei, como é que eu saio dessa? Eu falei, não, quando eu falei da comunidade, eu falei da comunidade de humanos que querem um mundo melhor. Foi, não era gay. Então você entende a linha entre você querer fazer as coisas, você, sabe, então uma linha muito tênue. Um amigo meu me ensinou como é que isso não acontece pra gente que quer deixar o mundo melhor e não ser acelerado como eu. Ao invés de chegar pra pessoa e você dizer pra pessoa, fulano, fulana, eu sei que você tem um problema.
E eu vou te ajudar, porque isso pode ser invasivo, em qualquer situação. Às vezes você sabe que uma amiga tua, um amigo teu está sofrendo violência. Como é que você vai chegar nessa pessoa que está sofrendo violência? Às vezes ela não está preparada para lidar com aquilo, ela está negando ainda para ela esse processo, né? Então é muito delicado. Então, em vez de dizer fulano, você tem um problema, eu estou aqui para ajudar, você vai dizer para ele o quê? Para essa pessoa, fulano, fulana, se um dia você tiver um problema, conta comigo, que eu estou aqui. É um dos papéis mais lindos da pessoa aliada, é você ser cais, você ser porto seguro quando a vida está um caos. Quando tudo está uma desgraça, você ser calmaria naquele lugar. Esse é um dos papéis mais lindos que a gente pode oferecer, mas se você oferecer, esteja lá quando essa pessoa precisar. Não vai dizer que é mimimi, que não tem importância, que não é bem assim. Sempre escuta, fica do lado. E esse último vídeo que eu termino com vocês, é um vídeo que ele coloca pais e mães separados dos seus filhos por um biombo. Eu gosto muito de exemplos de criança, quando eu vou trabalhar com empresas, porque todo mundo já foi criança. Sim? Ninguém nasceu desse tamanho, eu espero, né? Pro bem da mãe de vocês, eu espero que vocês tenham nascido um pouquinho menor, tá, meus amores? Eu não sei se vocês lembram, mas no meu tempo, que não tinha internet, né, que nasci no começo dos anos 70, então não tinha internet, os contatos eram visuais. Às vezes a mãe convidava a gente para ir numa festa de um monte de gente estranha, que não era gente conhecida, e eu detestava, porque eu sempre gostava de ficar em festa de gente conhecida, porque eu sempre era criança estranha, né? A mariquinha era sempre eu. Então eu detestava ir nesses lugares que já iam ficar me olhando quando eu entrava. Mas minha mãe me levou numa festa, e você deve ter acontecido com vocês, e eu chegava nessa festa e eu falava, não quero ir, minha mãe, vai colocar roupa e vai ir, não sei o quê. Ia lá fazendo birra, não sei o quê. Chegava na festa, olhava aquele monte de criança ranhenta ali tudo, e falava, credo, né, me escondendo, até que em um determinado momento eu olhava lá no canto, uma criancinha com um fio na mão, iluminando. E eu falava, que legal, eu quero aquele fio. Eu dava um jeito de sair debaixo da minha mãe, chegando bem devagar, fingia que não estava indo, não sei o quê, até que chegava na frente. Ela puxa a minha pessoa lá de dentro, né? Como ela acha que pode andar com o microfone. Chegava na frente daquela criança que eu nunca vi na vida, numa festa que eu não queria ir. Chegava na frente daquela criança e ficava assim. Daí a criança me olhava de cima a baixo, tudo tal, sem nunca ter me visto. Daí ela esticava a mão com aquele fio, tipo, tó. Eu falava, que legal. E daí a gente ficava brincando 2 horas com aquele fio, uma pessoa que eu nunca vi, que eu não sei o sobrenome, não sei quanto tem na conta bancária nem nada. E daí chegava a minha mãe depois de 2 horas e falou, vamos embora. Eu falei, não vou! Você quer me separar do meu melhor amigo? Você é muito ruim. Porque criança se interessa pelas pessoas por coisas diferentes que a gente não sabe o que é. Acontece uma outra alquimia. E é por isso que eu gosto de mostrar exemplo de criança, porque isso aqui foi perdido. Porque a gente teve um momento que a gente fazia nossas escolhas baseadas em outras perspectivas, em outros valores. E nesse vídeo, que eu mostro sempre nas empresas, depois eu posso compartilhar com quem quiser, eles colocaram pais e mães separados por um biombo, colocaram uma televisão com um monte de gente fazendo careta. E o único exercício que ele deu para esses pais, para essas crianças e para esses pais é imite essas caretas. E esse foi o resultado.
não é em não ver a diferença. É em ver a diferença que todo mundo é, como é que a gente constrói essas pontes? Em ver esses abismos de desigualdade que tem, como é que a gente constrói um lugar onde esses abismos sejam cada vez menores? Eu já estou no horário, por isso que eu vou terminar com uma frase que é de uma escritora que eu li, se chama Djamila Silva, não é Djamila Ribeiro. Djamila Silva é uma escritora muito incrível de Recife, uma senhora, e ela fala isso, né, que a gente nessa vida, a gente acha que a gente é o que a gente junta. Os amores que a gente junta, as viagens, os carteiros na CLT, as coisas que a gente compra, as coisas que a gente adquire, mas a gente transforma, é totalmente o contrário. Nós não somos o que juntamos, nós somos o que espalhamos. E a gente passa tanto tempo da nossa vida se dedicando a juntar, coletar. Se o que a gente junta, a gente não vai nem conseguir levar. Se você é da turma que quer ir de caixão, pode colocar quantas gavetas for, meu amor. Vai ficar filho quebrando gaveta para tentar levar as coisas que estão dentro. Se você é da turma que vai botar fogo no corpinho, que nem eu, vão botar fogo no que você está tentando levar. Então, de verdade, eu espero que a gente agora comece a pensar muito mais no que a gente está espalhando, não só como transforma na nossa vida, do que a gente está juntando para dentro, tá bom? Obrigada pela paciência, pela participação, iniciou-se o festival Transforma, que agora vai ter Suzania. Vamos ter show, e não esqueça, amanhã às 14 horas nós temos uma oficina de 4 horas comigo, quem quiser se aprofundar na temática, tá bom? Um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado, e agora é show! E depois tem Eloy às 17h30 aqui. Sim. Obrigado, gente. Vai ter... Agora nós temos o show do Iana, no Bloco da Música, aqui do ladinho. Acompanhe a programação, e depois temos Eloy Iglesias palestrando com a gente. Obrigado pela presença de todos. Não, toda a programação do show.